De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 70% dos casos de amputação no Brasil ocorrem por causa da diabetes. A cada minuto, 3 pessoas no mundo perdem alguma parte do corpo por causa de complicações relacionadas à diabetes. Já no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% dos casos de amputação ocorrem por conta da doença. Para evitar essas complicações crônicas e amputação de membros do corpo, médicos orientam acompanhamento e controle da doença, que pode também causar cegueira. A diabetes é silenciosa e, quando os primeiros sintomas aparecem, o tratamento fica mais difícil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, quase a metade dos brasileiros que têm diabetes não sabe. Por isso, é fundamental que pessoas do grupo de risco façam exames periódicos. Basta uma gota de sangue para detectar o problema. Lançado o Documento Nacional de Identificação, que deve ser disponibilizado para todos os cidadãos brasileiros a partir de julho. Segundo o presidente Michel Temer, o documento 100% digital vai gerar economia para o país. Acompanhe. Está em fase de testes o Documento Nacional de Identificação, o DNI, que vai reunir RG, CPF e título de eleitor em um único documento digital. O DNI será disponibilizado para os cidadãos através de um aplicativo para tablets e smartphones. O planejamento do governo é que, a partir de julho deste ano, os cidadãos brasileiros já tenham acesso ao documento. Trata-se de uma solução tecnológica que vai englobar os outros documentos e criar a possibilidade da integração de diversos serviços, facilitando o dia a dia e facilitando a vida do cidadão. O DNI será emitido utilizando a base de dados de cadastro biométrico da Justiça Eleitoral. Nessa base de dados estão mais de 73 milhões de pessoas cadastradas, todas com foto e impressão digital. Foi um processo histórico de criação pela Justiça Eleitoral, sempre com o apoio do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com o apoio orçamentário necessário para essa implementação. O documento não será obrigatório, mas quem quiser mais praticidade poderá baixar o aplicativo assim que ele for disponibilizado para acessar o DNI. Teremos todos menos papel, a vida de todo mundo, de alguma maneira, ficará mais fácil. A ideia de um documento de identidade todo digital, que possamos acessar pelo telefone, é muito prática. Mas não é apenas de praticidade que se trata. O DNI, que se vale da biometria, será também sinônimo de segurança. Josevaldo costuma andar com os principais documentos na carteira, mas tem medo de perder tudo. Ele ficou sabendo da novidade agora e aprovou a ideia. A gente corre o risco de perdê-los, né? Dentro do coletivo mesmo, por exemplo, perde o risco de perder, né? Dentro do ônibus. Só pegou, sacou o documento um sozinho, resolveria os problemas da gente. Fique agora com a segunda parte da entrevista de hoje. Você veio para a sala, né? Tá gordinho? Ah, estamos resolvendo esse problema já aqui. A psicóloga Júlia Gasque e também a nutricionista Verônica Mello estão nos ajudando aqui a acabar com essa compulsão horrorosa de ficar comendo toda hora, assaltando a geladeira escondido, que coisa feia. Bom, aí a gente estava falando de como a pessoa vai perder peso. Você veio com uma banca multidisciplinar, e se o cara for duro, como é que resolve o problema? Se ele for duro, então, no mínimo que ele tem que procurar é uma psicóloga e uma nutricionista. É o mínimo. É o mínimo. Para começar. Elas trabalham em dupla, né? Mas aí depois... Aí, depois disso, a gente pode encontrar outras formas de lidar com isso, né? Ele pode procurar instituições que ofereçam um trabalho, que existem instituições por aí que oferecem serviços mais baratos, né, para a população. No mínimo, caminhar bastante, né? Caminhar bastante, né? Caminhar é de graça, ninguém pode reclamar. Ninguém pode reclamar. Diz que depois de 40 minutos de caminhada, começa a queimar gordura. Tem a ver isso aí? Ai, é com o educador físico. Eu não coloco o meu narizinho onde eu não conheço. Também não. Na sua parte, então, para baratear o custo da receita, o que a gente faz? Tá, vamos lá. Uma coisa que realmente acontece muito, pessoas mais carentes estão tendo a tendência de ter muita obesidade, devido aos hábitos alimentares.
Como ela falou, várias instituições fazem esse tipo de atendimento. Até as próprias universidades, com os alunos, eles fazem. E não é... Eles são guiados realmente por professores, profissionais com mestrado, doutorado. Quando eu fui universitária, eu passei pelo mesmo, fiz estágio. Então, quem não tiver condições de pagar uma consulta, seja com o psicólogo, seja com a nutricionista, pode estar procurando esse tipo de instituição. Então, seria uma boa alternativa. Eu acho que nós, brasileiros, temos costumes alimentares meio complicados, né? A gente quer comer carne todo dia, quer comer feijão com arroz todo dia, né? E bota muita massa também nessa parada, né? Porque os italianos, né, eles tiveram uma carga bem pesada nesses costumes brasileiros. Quantos italianos descendentes que nós vemos? E por portugueses isso essas também. coisas. Portugueses Os também. portugueses gostam desse negócio aí Ai, de... não fala assim, eu tenho descendência italiana e portuguesa. E eu? E quem não tem? Quem não tem? Aqui é tudo misturado. Né? É tudo italiano e tudo bom na gente, né? Mas, realmente, a tendência alimentar do brasileiro, eu acho que os brasileiros, eles se apegam muito a costumes alimentares. Porque, mais uma vez, a emoção tá ali, os costumes familiares. Quando você se reúne com a sua família no final de semana, você come lasanha, macarronada. São realmente alimentos pesados. Mas também não significa que, se você for fazer uma reeducação alimentar, você tenha que abrir mão disso. Esse é o erro das pessoas, querer cortar de uma vez. Júlia, a pessoa quando não consegue entrar no ritmo da psicóloga e da nutricionista e continua compulsivo, agrava a questão da ansiedade, talvez? Da ansiedade, sim. Agrava também, porque quanto mais ela come, ela entra num ciclo de culpa. Então, ela come e depois ela se sente culpada. Porque a compulsão alimentar, como um transtorno, ela traz um sofrimento junto com a pessoa. Então, ela tem um ataque de comida, ela come, né, sem conseguir controlar, ela não consegue controlar esse ataque e depois ela sente culpa. E ela entra nesse ciclo. Então, esse ciclo, além de gerar mais ansiedade, também pode gerar depressão. Então, é importante as pessoas lembrarem que isso é um transtorno, é uma doença, então ela precisa ser tratada, precisa de um auxílio de alguma forma para você conseguir trabalhar. Diferente de você só fazer um regime, eu como demais, eu quero diminuir a quantidade que eu como. Aí tudo bem, ela consegue até trabalhar na casa dela, mas se ela tiver um transtorno de compulsão alimentar, ela vai precisar procurar um auxílio de alguma forma. Verônica, essa história agora que está todo mundo querendo aí, está na moda, negócio de vegano, vegetariano. O vegano não come nada de origem animal mesmo, né? Absolutamente nada. E o vegetariano ainda come ovo. Sim, leite, queijos. É possível. Isso não descompensa, não? A pessoa não fica com perda de proteína? Tem chance de buscar proteína nessas alimentações? Na verdade, na alimentação vegana, consegue sim. Sempre um suplemento é bem-vindo. Não vou mentir. Tenho vários pacientes veganos que eu trabalho sim com suplementação de proteína. Aí vem aí uma proteína à base da ervilha, à base do arroz. Então, a gente consegue buscar formas de proteínas arroz tem diferentes. Proteína, né? Sim. Engraçado, o pessoal costumava brincar com o colega que a gente tinha, dizendo que ele era o arroz, porque só acompanha. O arroz, para mim, era só acompanhamento. Não, o arroz ele tem proteína também. Tanto que se você pegar determinados alimentos, determinadas proteínas, que é realmente só a proteína ali, você vai ver que a composição é a base de ervilha e arroz. Legal. E aqui em Pinda a gente tem arroz de todas as cores. Né? Preto, amarelo, vermelho. Né? E não é pintado não, hein? É verdadeiro. Eu entrevistei o homem do arroz, Rosene, aqui. Isso é tudo veio da China lá e sim, tal. Sim. É porque lá eles têm realmente o costume do arroz, né? Eles gostam de arroz. Muito bom. Júlia, para a gente concluir aqui, então, avisa o pessoal de casa que essa história de deixar a compulsão tomar conta é perigoso. É ruim pra cabeça. É perigoso. Então, gente, se vocês perceberem que vocês têm um problema relacionado à compulsão, se vocês estão tendo ataque de comida, pelo menos uma vez na semana durante 6 meses, né, que é quando a gente pode diagnosticar como compulsão,
procura ajuda médica antes que isso se agrave, porque a compulsão pode trazer várias outras consequências, além da obesidade e tudo mais. Então, procurem ajuda, nem que seja num hospital, em alguma coisa, para poder ter pelo menos uma orientação, né? Do que precisa ser feito no caso da pessoa. E se você acompanhar tudo isso com nutricionista e psicólogo, né, Verônica, é capaz de ter possibilidade de evitar essa cirurgia bariátrica aí, que eu acho bastante perigosa. E lembrando que, com a obesidade, uma coisa que a gente deixa passar, porque pesa muito o lado estético, mas junto com a obesidade pode vir diabetes, pode vir hipertensão, que é a pressão alta. Então, assim, é realmente necessário esse cuidado, não é frescura, não, é necessário, é saúde. É fácil, é só você seguir lá as instruções para ficar um pouco mais elegante. Obrigado. Veja as notícias que foram destaques durante a semana agora no Giro Especial. Dirigir em dias de chuva, todo cuidado é pouco, mas algumas dicas simples de cuidados no trânsito podem ajudar na segurança. Então ele tem que redobrar a atenção dos veículos que estão à sua frente, porque no caso de fazer uma frear, o veículo vai derrapar, né? Com a volta às aulas, aumenta a preocupação dos pais com os gastos de material escolar dos filhos. Pesquisar antes de comprar ainda é a melhor opção. E também ficar de olho nos itens da lista. Tem escola que pede álcool gel por causa da gripe. Não, não pode. Álcool gel é obrigação da escola. Novas viaturas chegam para reforçar o trânsito de Pindamonhangaba. Entre elas, uma unidade móvel de saúde. Tem assento para fazer esses registros, caso seja necessário, para dar informação às pessoas. E estes são alguns dos destaques mais importantes dessa edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, também no Instagram e ainda no YouTube. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá. Muito obrigada pela sua companhia.